Há um ponto na vida em que pensar deixa de ajudar. Não porque pensar seja ruim, mas porque chega um momento em que continuar pensando se torna uma forma elegante de não decidir. E essa é uma armadilha muito sutil, porque por fora parece reflexão, mas por dentro é evasão. Pensar é necessário. Refletir é importante. Entender as coisas tem valor. O problema surge quando você transforma o entendimento em um substituto para a decisão. Quando você acumula clareza intelectual, mas não produz nenhuma mudança real. Quando você sabe exatamente o que deveria fazer, mas continua pensando nisso como se mais uma reflexão fosse fazer a diferença. Quero que você entenda bem essa diferença, porque é aqui que muitas pessoas se perdem. Refletir é analisar possibilidades. Decidir é fechar possibilidades. Refletir mantém tudo em aberto. Decidir implica renunciar. E é por isso que decidir incomoda mais do que pensar. Pensar não exige nada de você. Decidir exige compromisso. Há pessoas que passam anos refletindo sobre sua vida. Consomem livros, vídeos, cursos, palestras, ideias. Compreendem conceitos profundos. Podem explicar perfeitamente o que é disciplina, por que é importante, como funciona a mente, como se criam hábitos. E, no entanto, sua vida não muda. Não porque não saibam, mas porque nunca cruzam o limiar da decisão. O desenvolvimento pessoal torna-se perigoso quando se transforma em entretenimento intelectual. Quando utiliza para se sentir produtivo sem o ser. Para sentir que está a avançar quando, na realidade, está a evitar o momento incômodo de decidir quem vai ser a partir de agora. Porque enquanto continuar a pensar, pode continuar a adiar. Enquanto continuar a aprender, pode continuar sem se comprometer. Deixe-me dizer uma coisa com clareza. Há coisas que não se resolvem pensando mais. Elas se resolvem decidindo. Não se resolvem entendendo melhor. Elas se resolvem escolhendo algo diferente. E quanto mais tempo você passa tentando entender sem decidir, mais confortável se torna esse lugar intermediário onde você não muda nada, mas também não se sente completamente responsável. Pensar demais pode ser uma forma de proteção. Protege você do erro, do julgamento, do fracasso. Enquanto você pensa, você não se expõe. Enquanto você reflete, você não arrisca. Mas essa proteção tem um custo. O custo de uma vida em pausa. O custo de saber muito e viver pouco do que você sabe. Quero que você observe algo importante. As pessoas que mais mudam não são as que mais entendem, são as que decidem antes. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque aceitam que não haverá um momento perfeito. Aceitam que decidir sempre implica certa incerteza. E mesmo assim, decidem. Há um momento muito específico em que pensar deixa de ser útil e começa a ser uma desculpa. Esse momento chega quando você já tem informações suficientes para agir, mas continua esperando se sentir completamente preparado. E essa sensação de preparação total quase nunca chega. Porque a preparação real se constrói após a decisão, não antes. Muitas pessoas dizem, quando tiver mais clareza, decidirei. Mas a clareza não precede a decisão, ela a segue. Decidir é o que ordena a mente. Decidir é o que reduz o ruído interno. Decidir é o que põe fim à conversa interminável consigo mesmo. Quero que veja isso de outro ângulo. Pensar mantém-no no passado e no futuro. Analisa o que aconteceu, imagina o que poderia acontecer. Decidir traz-no ao presente. Obriga-o a agir aqui e agora, com o que tem, com quem é, sem garantias. E isso é exatamente o que a maioria das pessoas evita. Não estou dizendo para você parar de pensar. Estou dizendo para você identificar quando pensar não está mais acrescentando nada. Quando se tornou uma forma sofisticada de procrastinação. Porque, nesse ponto, continuar pensando não é prudência, é medo bem disfarçado. Deixe-me reformular de forma simples. Há um momento em que continuar aprendendo não o torna mais forte. Torna-o mais lento. Dá a ilusão de avanço sem o risco do compromisso. E esse momento geralmente chega muito antes do que as pessoas querem admitir. Quero que você se faça uma pergunta com total honestidade, não para respondê-la em voz alta, mas para senti-la.
Você está aprendendo porque isso o aproxima da pessoa que você quer ser? Ou você está aprendendo para evitar decidir quem você vai ser de uma vez por todas? Porque enquanto você não decidir, nada realmente começa. E a disciplina, que é o tema central deste vídeo, não aparece na reflexão eterna. Ela aparece no exato momento em que você para de pensar tanto e escolhe agir com intenção, mesmo que não se sinta completamente pronto. Fique com essa ideia enquanto avançamos. Porque antes de falar sobre hábitos, sistemas e ações diárias, há algo que deve ficar claro. Você não pode construir disciplina se continuar vivendo em modo de análise permanente. A disciplina começa no dia em que você decide que pensar não é mais suficiente. Se há algo que a maioria das pessoas não entende sobre disciplina é isso. A disciplina não começa com o que você faz, começa com quem você decide ser. Muitas pessoas tentam mudar sua vida ajustando ações, experimentando hábitos, copiando rotinas, buscando métodos. E ficam frustradas porque nada se sustenta. Não porque os métodos sejam ruins, mas porque estão construindo a partir do lugar errado. Quando você não decidiu quem vai ser, cada ação se torna uma negociação. Hoje você faz algo, amanhã não. Hoje você se compromete, amanhã você duvida. Hoje você começa com força, amanhã você se pergunta se realmente vale a pena. Não porque você seja fraco, mas porque sua identidade ainda não está definida. E quando a identidade não está clara, a mente sempre procura escapatórias. Quero que você entenda essa diferença com clareza. Há uma grande distância entre dizer não faço isso e dizer não sou essa pessoa. Quando você diz não faço isso, está falando de uma ação pontual. Essa ação pode ser negociada. Hoje sim, amanhã não. Mas quando você diz não sou essa pessoa, está falando de identidade. E a identidade não se negocia todos os dias. Uma pessoa que diz não faço exercício pode começar amanhã. Ou não. Uma pessoa que diz não sou uma pessoa que descuida do corpo age de maneira diferente, sem precisar se motivar todas as manhãs. Não porque tenha mais vontade, mas porque seu comportamento está alinhado com quem decidiu ser. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que primeiro precisam mudar seus hábitos para depois se sentirem diferentes. Na verdade, a ordem é o contrário. Primeiro você decide quem você é, e depois seus hábitos começam a se alinhar. Não de forma perfeita, mas de forma consistente. A identidade reduz a negociação interna. Quando você não decidiu quem você é, todos os dias você discute consigo mesmo. Você acorda e decide se hoje sim ou hoje não. Se você tem vontade, você avança. Se não, você para. Mas quando a identidade está clara, a conversa interna se encurta. Você não se pergunta mais tanto o que fazer. Você simplesmente faz o que se encaixa com a pessoa que você decidiu ser. Deixe-me dar um exemplo simples. Há pessoas que tentam mudar. Dizem que tentam ser disciplinadas. Tentam cuidar de si mesmas. Tentam se organizar. A linguagem é importante aqui. Tentar sempre deixa uma porta aberta para não fazer. Por outro lado, há pessoas que já decidiram. Elas não tentam. Elas agem a partir de um padrão interno. A pessoa que tenta se pergunta constantemente se hoje tem forças. A pessoa que decidiu se pergunta o que deve fazer hoje de acordo com seu padrão. Uma vive na emoção do momento. A outra vive alinhada com uma identidade. E essa diferença, embora pareça sutil, muda tudo com o tempo. Quero que você observe algo importante. As pessoas mais disciplinadas que você conhece não vivem se esforçando o dia todo. Não estão lutando constantemente contra si mesmas. Simplesmente decidiram há muito tempo quem são e quem não estão dispostas a ser. E essa decisão elimina muitas batalhas internas desnecessárias. Quando você não decide sua identidade, seu ambiente decide por você. Você se adapta às expectativas dos outros, às urgências do dia a dia, ao conforto do momento. Mas quando você decide quem vai ser, começa a filtrar decisões. Algumas coisas deixam de se encaixar em você. Não porque sejam ruins, mas porque não são mais coerentes com a pessoa que você está construindo. Disciplina não é repetir todos os dias eu tenho que fazer isso. Isso é desgastante.
Disciplina é poder dizer isso é o que eu faço porque isso é quem eu sou. E quando esse quem eu sou fica claro, a ação se torna muito mais simples. Não estou dizendo que a identidade se constrói de um dia para o outro. Ela se constrói com decisões repetidas. Mas a primeira decisão é sempre interna. É uma declaração silenciosa para si mesmo. Ninguém vê. Ninguém aplaude. Mas a partir desse momento, seu comportamento começa a ter uma direção. Quero que você faça uma pergunta a si mesmo com honestidade, não para respondê-la agora, mas para senti-la. A partir de qual identidade você está vivendo hoje? A partir da identidade de alguém que está tentando ou da identidade de alguém que já decidiu? Porque enquanto você continuar tentando, sempre haverá margem para desistir. Mas quando você decide quem você vai ser, a disciplina deixa de ser um esforço constante e começa a ser uma expressão natural da sua identidade. Fique com essa ideia enquanto avançamos. Porque antes de falar sobre padrões, sistemas e ações diárias, há algo que deve ficar claro. Você não pode manter a disciplina a longo prazo se não tiver decidido primeiro quem você vai ser quando ninguém estiver olhando. Há um erro muito comum quando as pessoas falam sobre disciplina, que é confundi-la com intensidade. Elas acreditam que ser disciplinado é fazer tudo com muita força, com muita motivação, com grandes surtos de energia. Pensam em mudanças drásticas, em dias perfeitos, em rotinas heróicas. E é por isso que falham. Não porque não queiram mudar, mas porque estão mirando no lugar errado. A disciplina real não se constrói com picos de intensidade. Ela se constrói com padrões claros. A intensidade é emocional. Ela sobe e desce. Depende do humor, do contexto, de como você se sente naquele dia. O padrão, por outro lado, é estável. Não depende de como você se sente, depende do que você decidiu tolerar ou não tolerar em sua vida. Quero que você entenda bem essa diferença. Quando você funciona com base na intensidade, cada dia é uma batalha. Há dias bons e dias ruins. Há dias em que você faz muito e dias em que não faz nada. Isso esgota. Isso gera frustração. Isso faz com que a disciplina pareça algo inatingível. Mas quando você age com base em padrões, o esforço é distribuído. Você não precisa de grandes arranques porque não permite grandes quedas. Um padrão é uma regra interna. Não é uma meta ambiciosa. Não é um ideal distante. É uma linha que você decide não cruzar para baixo. Ou seja, isso é o mínimo aceitável para mim. E o interessante dos padrões é que eles não exigem que você seja perfeito. Eles exigem que você seja coerente. Muitas pessoas fracassam porque querem mudar demais de uma vez. Querem passar de 0 a 100. Querem transformar sua vida em uma semana. E quando não conseguem, elas se julgam, se punem e desistem. Mas a disciplina não funciona assim. Funciona como um acúmulo de pequenas decisões sustentadas ao longo do tempo. Deixe-me dizer algo importante. Você não precisa de vontade para cumprir um padrão. A vontade é irrelevante quando algo já está decidido. Você não precisa de motivação para fazer o que considera inegociável. Você simplesmente faz, assim como faz muitas coisas todos os dias sem questionar muito. Quando algo é negociável, a mente negocia. Quando algo é um padrão, a mente se adapta. É por isso que os padrões vencem a motivação. Porque a motivação é emocional e frágil, enquanto o padrão é estrutural. Não se discute todas as manhãs. Está lá, sustentando seu comportamento mesmo nos dias ruins. Pense nisso com honestidade. Que coisas na sua vida você faz mesmo quando não tem vontade? Provavelmente não são coisas que dependem de motivação. São coisas que fazem parte do seu padrão. Você escova os dentes. Cumpre certos compromissos. Respeita certas regras. Não porque você quer, mas porque é assim que sua vida funciona. A disciplina diária funciona da mesma forma. Não se trata de fazer muito, trata-se de não descer abaixo do mínimo que você decidiu para si mesmo. Não se trata de dias perfeitos, trata-se de dias consistentes. E a consistência, mantida ao longo do tempo, constrói resultados muito mais sólidos do que qualquer explosão de intensidade. Quero que você observe algo fundamental.
Quando você eleva seus padrões, não precisa se esforçar tanto. Sua vida começa a se organizar em torno desses padrões. Algumas decisões deixam de ser opções. Algumas desculpas perdem força. Não porque você seja mais forte, mas porque reduziu o espaço para negociar consigo mesmo. A maioria das pessoas vive com padrões muito baixos e expectativas muito altas. Espera grandes resultados com hábitos pequenos e inconsistentes. E isso gera frustração. A disciplina inverte essa ordem. Padrões claros, expectativas realistas, progresso sustentado. Deixe-me reformular isso de forma simples. A disciplina diária não é fazer algo extraordinário de vez em quando. É fazer o comum de forma consistente. Você não precisa de dias épicos. Você precisa de dias repetíveis. Quero que você se faça uma pergunta direta antes de prosseguir. Qual é o seu padrão mínimo diário hoje? Não o ideal. Não o perfeito. O mínimo real que, se você cumprisse todos os dias, mudaria sua vida com o tempo. Porque é aí que começa a disciplina real. Fique com essa ideia enquanto avançamos para o centro do vídeo. Porque, uma vez que você entende que disciplina não é intensidade, mas padrão, você está pronto para enfrentar uma verdade ainda mais incômoda. Se você não definir seu padrão, alguém o fará por você. E aqui vem uma verdade que muda completamente a conversa. Se você não definir seu padrão, seu ambiente o fará por você. Não de forma explícita, não com uma ordem direta, mas através de rotinas padrão. Horários que são impostos, prioridades que você não escolheu, hábitos que surgem porque você nunca os questionou. E quando você não decide conscientemente como quer viver, acaba vivendo a vida que outros projetaram para você. O ambiente sempre propõe um mínimo confortável. Ele sugere quando você deve acordar, como usar seu tempo, o que consumir, em que se distrair. Não porque queira prejudicá-lo, mas porque funciona assim. E se não houver um padrão interno que marque o limite, esse mínimo externo se torna sua normalidade. Não porque você escolheu, mas porque nunca definiu. Pare um segundo aqui. Não continue ouvindo como se nada fosse. Antes de continuar, quero que você faça algo muito concreto. Escreva agora mesmo nos comentários uma única frase, sem enfeites. Complete isto. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que todos os dias. Não pense muito. Escreva de forma simples e real. Ler. Treinar. Cumprir minha palavra. Organizar meu dia. Escolher o importante antes do urgente. Escreva. Escrever é importante porque, quando você define algo por escrito, deixa de tratá-lo como uma intenção e passa a tratá-lo como identidade. O que fica na cabeça é negociado. O que é escrito é assumido. E, ao assumi-lo publicamente, mesmo que seja em uma frase simples, você reduz a negociação interna. Você está dizendo a si mesmo quem você é a partir de agora. Ótimo! Vamos continuar. Porque, uma vez que você define um padrão, a disciplina deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma estrutura que o sustenta. E agora é hora de ver como transformar essa decisão em algo simples, sustentável e repetível todos os dias, sem heroísmo ou complicações desnecessárias. Agora que você já definiu um padrão, há algo que precisamos esclarecer, porque é aqui que muitas pessoas se sabotam sem perceber. Elas acreditam que a disciplina precisa ser complexa, que precisa de planos longos, rotinas perfeitas ou sistemas sofisticados. E é por isso que não a mantém. A disciplina real não se rompe por falta de informação, ela se rompe por excesso de complexidade. Disciplina não é fazer muitas coisas. É fazer poucas coisas bem escolhidas todos os dias. Um sistema mínimo não é um sistema pobre. É um sistema inteligente. É uma estrutura tão simples que você consegue manter mesmo nos dias ruins. Porque se você só consegue ser disciplinado quando tudo está indo bem, então você não tem disciplina, você tem condições favoráveis. Quero que você entenda isso claramente. Um sistema de disciplina diária não é projetado para seus melhores dias. É projetado para seus piores dias. Para aqueles dias em que você não tem vontade, não tem energia e não tem motivação. Se o seu sistema só funciona quando você está inspirado, não é um sistema, é uma ilusão.
A disciplina diária precisa se apoiar em 3 áreas fundamentais. Não porque sejam mágicas, mas porque sustentam o resto da sua vida. O corpo, a mente e o compromisso diário. Não como ideais abstratos, mas como práticas mínimas. O corpo é a base. Não porque você tenha que treinar intensamente todos os dias, mas porque sua energia depende disso. Cuidar do corpo não é estética, é funcionalidade. Dormir melhor, movimentar-se um pouco, comer com mais consciência. Você não precisa de heroísmo. Você precisa de constância. Um corpo abandonado transforma qualquer disciplina mental em uma luta difícil. A mente é a segunda área. Não estou falando de consumir informações sem fim, estou falando de nutrir sua mente de forma intencional. Leia algo que lhe dê ordem. Reflita por alguns minutos. Escreva uma ideia-chave. Não para acumular conhecimento, mas para manter a clareza. Uma mente saturada ou dispersa sabota qualquer sistema, por mais bem projetado que seja. A terceira área é o compromisso diário. E é aqui que tudo se concretiza. O compromisso diário é uma pequena ação que você cumpre, aconteça o que acontecer. Algo que, se você fizer todos os dias, mantém viva sua identidade disciplinada. Não precisa ser grande. Tem que ser inegociável. Quero que você observe algo importante. O sistema mínimo não busca resultados espetaculares imediatos. Ele busca continuidade. Ele busca que você não desista. Porque a disciplina não se constrói em dias extraordinários, ela se constrói em dias normais. Nos dias cinzentos. Nos dias repetidos. Muitas pessoas falham porque tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Mudam a alimentação, o treino, o trabalho, os hábitos, os horários. E quando não conseguem manter, sentem-se fracassadas. Mas o problema não é a falta de vontade, é o desenho do sistema. Um sistema que exige demasiado não se mantém. Um sistema que você pode repetir, sim. Deixe-me reformular de forma simples. Você não precisa de um sistema perfeito. Você precisa de um sistema que não abandone. Um que você possa cumprir mesmo quando não se sente no seu melhor. Porque é aí que a disciplina começa a criar raízes. O sistema mínimo de disciplina diária não tira sua liberdade. Ele lhe dá estrutura. Ele elimina decisões desnecessárias. Ele economiza energia mental. E quando você reduz as decisões, você reduz o desgaste. É por isso que os sistemas vencem a força de vontade. Quero que você se faça uma pergunta antes de prosseguir. Se você tivesse que escolher uma única ação diária, pequena, mas constante, que sustentasse sua disciplina, qual seria? Não pense no ideal. Pense no real. No que você poderia fazer mesmo em um dia ruim. Porque é aí que começa o verdadeiro sistema. Fique com essa ideia enquanto continuamos avançando. Porque, uma vez que você tem um sistema mínimo, precisa entender por que confiar na força de vontade é uma armadilha e como evitar cair nela repetidamente. Quero que agora desmontemos uma das crenças mais populares e mais prejudiciais quando se fala de disciplina: a ideia de que tudo depende da força de vontade. Muitas pessoas foram levadas a acreditar que, se falham, é porque não têm vontade suficiente, porque não são fortes o suficiente ou porque lhes falta caráter. E essa ideia não só é falsa, como é profundamente desmotivadora. A força de vontade é limitada. Ela se esgota. Ela se desgasta com o dia, com as decisões, com o estresse, com as emoções. Pretender construir uma vida disciplinada apoiando-se apenas na força de vontade é como tentar sustentar uma estrutura pesada com um único pilar frágil. Ela aguenta por um tempo. Mais cedo ou mais tarde, cede. Observe o seu próprio dia. Desde que você acorda, você toma decisões constantemente. O que fazer primeiro, o que atender, o que adiar, o que responder, o que ignorar. Cada decisão consome energia mental. E quando você chega ao final do dia, sua força de vontade não está intacta. Ela está cansada. É por isso que muitas pessoas falham justamente quando mais precisam se sustentar. O problema não é que você não tenha força de vontade. O problema é que você está usando-a para coisas que não deveriam depender dela.
Você está decidindo repetidamente o que já deveria estar decidido. E cada vez que você decide o mesmo, você se desgasta um pouco mais. É aqui que os sistemas fazem a diferença. Um sistema bem projetado elimina decisões desnecessárias. Ele não pergunta todos os dias se você vai treinar ou não, se vai ler ou não, se vai cumprir ou não. Já está decidido. O sistema não discute, ele executa. E isso libera uma enorme quantidade de energia mental. Deixe-me dar um exemplo cotidiano. Uma manhã improvisada começa com decisões desde o primeiro minuto. A que horas você acorda? O que faz primeiro? Com o que se distrai? O que adia? Tudo é decidido na hora. Uma manhã decidida, por outro lado, já está estruturada. Você sabe o que fazer e quando fazer. Não porque você seja rígido, mas porque se respeita o suficiente para não se sabotar desde cedo. A força de vontade é como um músculo cansado. Se você a usa para tudo, ela se esgota rapidamente. Os sistemas, por outro lado, funcionam mesmo quando esse músculo está fraco. É por isso que as pessoas mais disciplinadas não parecem estar lutando o tempo todo. Não é que elas tenham mais vontade, é que têm menos decisões a tomar. Muitas pessoas dizem hoje não tive vontade. Mas a vontade não deve ser o critério. Quando algo depende da vontade, é frágil. Quando algo depende de um sistema, é estável. Disciplina não consiste em se forçar todos os dias, consiste em projetar sua vida de forma que fazer a coisa certa seja mais fácil. Quero que você observe algo importante. Cada vez que você confia na força de vontade, você se expõe ao fracasso nos dias ruins. Cada vez que você confia em um sistema, você se protege nesses dias. E os dias ruins não são uma exceção, eles fazem parte do processo. Planejar apenas para os dias bons é outro tipo de auto-engano. A disciplina sustentável não exige que você seja forte o tempo todo. Ela exige que você seja inteligente uma vez. Ela exige que você se sente, decida e planeje. Depois, o sistema trabalha para você. Ele não elimina o esforço, mas o organiza. Ele não elimina o desconforto, mas o torna administrável. Deixe-me reformular isso de forma simples. A força de vontade serve para iniciar mudanças. Os sistemas servem para sustentá-las. Se você tentar sustentar mudanças apenas com vontade, ficará cansado. Se você construir sistemas, a mudança se tornará parte da sua vida. Quero que você faça uma pergunta honesta a si mesmo antes de prosseguir. Quantas coisas importantes na sua vida ainda dependem de ter vontade? Quantas decisões você continua tomando todos os dias que poderia ter decidido uma única vez? Porque é aí que sua energia está se esvaindo. Fique com essa ideia enquanto avançamos para o próximo ponto. Porque mesmo com um bom sistema, há algo inevitável que vai acontecer. Você vai falhar alguma vez. E o que você fizer nesse momento determinará se sua disciplina se fortalecerá ou se quebrará. Quero que falemos agora sobre algo inevitável, algo que muitas pessoas não assimilam bem quando começam a trabalhar a disciplina. Você vai falhar. Não porque você seja fraco. Não porque você não sirva. Você vai falhar porque é humano. E a maneira como você responder a essa falha é que vai determinar se sua disciplina se fortalece ou se quebra. A maioria das pessoas acredita que a disciplina se quebra quando você falha. Mas isso não é verdade. A disciplina não se quebra por um erro. Ela se quebra pela desculpa que vem depois. Ela se quebra quando você usa o fracasso como justificativa para abandonar o padrão que havia decidido manter. Um erro é um evento. Abandonar é uma decisão. E confundir essas duas coisas é uma das maiores sabotagens que existem. Há pessoas que falham um dia e transformam isso em uma história completa sobre quem elas são. Viu? Eu nunca consigo manter nada. Eu sabia que não ia durar. Isso não é para mim. E essa narrativa é muito mais destrutiva do que o erro em si. Quero que você entenda isso claramente. Falhar não tira você do caminho. Desistir sim. Falhar faz parte do processo. Desistir é abandonar o processo. E a diferença entre uma pessoa disciplinada e uma que não está no fato de uma nunca falhar, mas no fato de uma voltar ao padrão sem drama e a outra transformar a falha em desculpa. Muitas pessoas reagem ao fracasso com punição.
Elas falam mal de si mesmas. São duras consigo mesmas. Ficam frustradas. E essa punição emocional não constrói disciplina, constrói rejeição. Você começa a associar disciplina com culpa, com pressão, com dor desnecessária. E, mais cedo ou mais tarde, você foge disso. A disciplina madura não funciona assim. Ela não dramatiza o erro. Não o ignora, mas também não o exagera. Ela observa, corrige e volta ao padrão. Sem negociar. Sem se punir. Sem inventar histórias. Porque o padrão não depende de como você se sente depois de falhar. Depende da decisão que você tomou antes. Quero que você observe algo importante. Quando uma pessoa realmente disciplinada falha, ela não se pergunta o que fiz de errado como pessoa. Ela se pergunta que ajuste preciso fazer no sistema. Porque ela entende que o problema raramente é a intenção. Quase sempre é o projeto. Cronogramas mal planejados, expectativas irrealistas, sistemas excessivamente exigentes. A falha bem gerenciada fortalece a disciplina. Ela lhe dá informações. Mostra onde o sistema não é sustentável. Ensina você a ajustar sem desistir. O fracasso mal gerenciado, por outro lado, leva você a se justificar. E a justificativa é o princípio da desistência. Deixe-me dizer uma coisa com clareza. Você não precisa de uma disciplina perfeita. Você precisa de uma disciplina recuperável. Uma disciplina que possa cair e se levantar sem quebrar. Porque a vida não é linear. Haverá dias caóticos, dias cansativos, dias em que você não conseguirá cumprir como gostaria. Isso não invalida seu processo. Só invalida se você decidir desistir. Quero que você se faça uma pergunta honesta. O que você faz consigo mesmo quando não cumpre? Você se castiga? Você se justifica? Você desiste? Ou você volta ao padrão com calma e firmeza? Essa resposta diz muito mais sobre sua disciplina do que qualquer dia perfeito. Disciplina não é dureza emocional. É coerência a longo prazo. É a capacidade de dizer eu falhei, mas continuo. Sem dramatismo. Sem desculpas. Sem precisar começar do zero todas as vezes. Porque começar do zero constantemente é outra forma de não avançar. Deixe-me reformular uma última vez para que fique claro. A disciplina não se quebra quando você falha. Ela se quebra quando você decide que a falha define quem você é. Enquanto você continuar voltando ao padrão, estará construindo disciplina, mesmo nos dias difíceis. Fique com essa ideia enquanto avançamos para o encerramento do minicurso. Porque agora que já falamos sobre decisão, identidade, padrões, sistemas, vontade e falhas, só resta uma coisa a fazer. Escolher conscientemente como você vai viver a partir de agora. Antes de encerrar este minicurso, quero que você entenda algo com total clareza, porque, se não enxergarmos dessa forma, tudo que trabalhamos aqui pode ficar apenas no campo das boas ideias. Este minicurso não foi informação. Não foi motivação. Não foi inspiração passageira. Foi confronto. Confrontamento honesto consigo mesmo. Ao longo desses 3 vídeos, não lhe disse o que você deveria fazer exatamente com sua vida. Não lhe dei uma lista de passos mágicos. Não lhe prometi resultados rápidos. Porque a disciplina real não funciona assim. A disciplina começa num lugar muito mais silencioso e muito mais profundo. Começa quando decide quem vai ser, mesmo quando ninguém está a olhar para si. Ninguém o vai obrigar. Ninguém vai vir resgatá-lo. Ninguém vai viver a sua vida por si. E isso não é uma má notícia, é uma ótima notícia. Porque significa que o poder sempre esteve em suas mãos, mesmo que você não o tenha usado totalmente. A disciplina não é algo que se impõe de fora. É uma decisão privada, íntima, invisível para os outros, mas determinante para o seu futuro. Talvez depois deste minicurso nada mude de forma espetacular amanhã. E tudo bem. A mudança real quase nunca é barulhenta no início. Começa como uma decisão interna que ninguém comemora. Começa quando você decide que não quer mais negociar com o que sabe que é importante. Quando você decide elevar um padrão. Quando você decide voltar ao sistema depois de falhar.
Quando você decide se respeitar mesmo nos dias difíceis. Quero que você entenda algo importante. A disciplina não faz de você alguém perfeito. Ela faz de você alguém confiável para si mesmo. E essa confiança é a base de qualquer vida sólida. Sem ela, tudo fica instável. Com ela, até mesmo os erros se tornam administráveis. Agora, quero pedir algo muito específico, não como criador de conteúdo, mas como um encerramento consciente deste processo. Antes de sair, escreva nos comentários uma única frase. Não uma longa explicação. Não uma grande promessa. Complete isso com honestidade. A partir de hoje, decido viver com disciplina porque... Não escreva isso para mim. Escreva para você. Porque quando você coloca uma decisão em palavras, ela deixa de ser uma intenção vaga e se torna um compromisso visível. E quando você se compromete por escrito, mesmo que seja com uma frase simples, você está dando um passo que muitas pessoas nunca dão. Você está escolhendo. Este minicurso termina aqui, mas o processo não. A disciplina não se constrói em 3 vídeos. Ela se constrói nos dias que vêm depois, quando não há câmeras, quando não há inspiração, quando não há ninguém olhando. E é aí que tudo que você trabalhou aqui faz sentido. Se este conteúdo ajudou você a pensar com mais clareza, a se exigir com mais respeito e a parar de viver no modo procrastinação, convido você a se inscrever no canal. Não para consumir mais vídeos sem rumo, mas para continuar aprofundando a mentalidade, a disciplina e a construção pessoal de forma consciente. Porque este canal não é para entretê-lo. É para acompanhá-lo em um processo real. Quero deixar uma última ideia e, com isso, encerramos de verdade. A disciplina não começa quando você faz mais. Ela começa quando você decide parar de se trair nas pequenas coisas. Ela começa quando você escolhe a coerência em vez da comodidade. Começa quando você decide que sua vida merece estrutura, mesmo que isso seja incômodo. Este minicurso não termina com uma resposta. Termina com uma decisão. E essa decisão, se for real, não precisa de aplausos. Só precisa ser mantida. Nos vemos mais tarde.